Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte-terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Vamos para mais uma aula que nós vamos estar falando sobre os transtornos que são da saúde mental, alinhado ao que nós podemos fazer dentro de consultório ou até mesmo ajudando as pessoas que estão vivenciando esse transtorno. Por que eu digo estão vivenciando esse transtorno? Porque eu acho muito feio você falar assim, essa pessoa é depressiva. Não, essa pessoa, ela é morena, ela é de olhos castanhos, ela é de pele e tal. Isso ela é, né? Ser depressiva não é, ela está. O estado de estar é diferente do estado de porque o estado de estar, ele é um estado em que não vai se manter necessariamente ao longo da vida. Então, essa é a nossa expectativa como terapeutas, como cuidadores da psique. Vocês concordam comigo? Pode ficar à vontade e tirar todas as suas dúvidas, tanto sobre as coisas que você sente, para ter certeza se você está em um estado depressivo, ou alguém que está em sua convivência que pode estar passando por isso. E até mesmo, claro, o nosso olhar dentro do nosso atendimento. Como identificar se a pessoa está em um estado de tristeza, se isso já ficou prolongado demais e se isso já é um estado crônico de depressão. Porque as pessoas nos procuram muitas vezes com essa característica. Então falam, eu tenho depressão diagnosticada por tanto tempo, já tomo remédio, tenho altos e baixos, tem períodos assim, tem períodos assado. Então, tem pessoas que já vêm com o diagnóstico? Sim. Existem outras que não vêm com o diagnóstico, que vêm buscando compreender-se porque não estão bem, porque foi fulana que incentivou ela a fazer terapia, indicou ela a fazer terapia, e ela perdeu o marido, perdeu a mãe, perdeu, né, o emprego, ou até mesmo muitas vezes está bebendo, né? Então tem vários comportamentos já ali associados a possível estado de depressão? Sim.
E também tem pessoas que, vamos dizer assim, o marido fala, você tem que ir, e a pessoa também resiste, ou a esposa fala, você tem que ir, resiste. E ligam pra você, olha, eu tô com fulano de tal aqui, é meu parente, é meu amigo, tal. Ele com certeza tá com depressão, mas eu não consigo tirar ele de casa, não consigo ajudar ele a fazer um tratamento, ele não aceita. Então, essa queixa também pode aparecer no seu celular? Pode. Também, né, estados depressivos da infância. Depressão também dá na infância. Ou na própria adolescência. Então, em muitos períodos da vida, a tal da depressão pode aparecer e você pode ser solicitado a atender essas pessoas. Então, na aula de hoje, você vai ficar mais próximo desse tema e vai conseguir já sair daqui com as sacadas terapêuticas da minha própria experiência e da vivência com a arte terapia que pode ajudar você a trabalhar esses casos. Topa? Então permanece aqui na aula inteira, essa aula tem duração de 1 hora. Para vocês entenderem um pouco mais sobre esse tema, né, se vocês quiserem procurar e ler lá no DSM-5 sobre transtornos de humor, então, ok. Saibam que dentro desse é como se fosse uma bola, né? Existem várias possibilidades, vários sintomas que estão relacionados ao nosso humor. Então, tem o transtorno depressivo maior, que é o tema da aula de hoje, que é a depressão. O transtorno distímico, o transtorno depressivo com outras associações, como ansiedade, bipolaridade, se vocês não sabem, bipolaridade do tipo 1 e 2, a questão do ciclotímico, tá? E outras questões do humor. Hoje nós vamos nos concentrar nesse pensamento primeiro sobre a questão depressiva. E, em outra aula, falarei sobre bipolaridade e outras possibilidades. Tanto é que eu coloquei aqui, para vocês terem uma noção geral, porque primeiro a gente tem um panorama e depois nós vamos no específico. Como uma noção geral, esse quadro foi eu que pintei. E não pintei pensando nisso. Eu pintei esse quadro para colocar na minha sala, não combinou com a minha sala e ficou aqui no meu escritório, na minha sala de música. E o que acontece? Mas vamos dizer assim, que de modo geral, esse risco aqui seria o nosso humor normal. Claro que o nosso humor normal, humor é o quê? É quando você acorda e você tem aquele estado de normalidade. Acordei, vou agora fazer a minha atividade. Ou durante o dia você tem um estado de normalidade. Você não está nem muito para baixo, nem muito para cima. Então, ele é flutuante com as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que vão acontecendo na nossa semana, no nosso mês. Ele tem uma flutuância? Tem, mas é uma flutuânciazinha. Então, é como se você estivesse no mar, né, no seu barquinho, e né, não tem muito vento, não tem muito isso, então ele vai dar umas osciladinhas, mas não vai fazer o barco todo se mexer. Então, ele vai estar ali. Vocês já andaram de barquinho no mar? Então, ele vai e você se sente tranquila. Está em movimento, mas não te aflige, não te dá ansiedade, não te dá medo, não está ali na normalidade. Quem aqui considera que tem vivido a semana, que tem vivido o mês, ou pelo menos o último mês, em normalidade? Sem grandes mudanças de humor ou mudanças de pensamento, de criatividade. Quem aqui? Aí você coloca aqui, normalidade. Mas se você percebeu que nesse último mês você teve grandes mudanças de humor, foi muito lá para baixo, nossa, dias que não conseguia nem usar os neurônios da cabeça, né? Não conseguia pensar em nada, estava travado mesmo, assim, alguns dias, mais ou menos uma semana, 2, não é um dia só, né? Mais assim, mais para baixo.
Aí você coloca aqui, não, eu estive mais para baixo. Aí você escreve aqui, seja fiel a você mesmo, porque essa aula é importante como para você observar o diagnóstico. Do jeito que eu estou perguntando para você, é como você pode perguntar para aquela pessoa que você está atendendo, que você está acompanhando. Então você vai perguntar como ela se observou, como ela esteve nesse mês, nesses últimos 2 meses, se ela teve algum dia que ela ficou muito para baixo, né, e outros dias se recuperando desse para baixo. Porque é assim como essa linha que sobe e desce, que vocês estão percebendo, esse daí começa a se caracterizar como um transtorno. Por que transtorno? Porque o transtorno incomoda e incomoda por muito tempo. E incomoda em várias áreas da vida. Incomoda lá no trabalho, incomoda em casa, incomoda no lazer, incomoda na igreja, incomoda em muitos lugares, porque ele está dentro de nós e vai conosco em qualquer lugar. Então não é assim, eu só tô mal dentro do trabalho. Não. Se for só dentro do trabalho, mas em casa você está bem, com todas as outras áreas da sua vida você está bem, então nós teríamos que focar no trabalho. Aí já é outro tema. Mas você vai perceber que quem está no estado deprimido, ele leva isso consigo em todos os locais que ele convive. Então, isso você vai perguntar também para o seu paciente, porque você está investigando um tanto, fazendo, então, uma possibilidade de diagnóstico para você ajudar ele. Então, o estado depressivo maior, que é aquele estado em que a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei muito péssima, não consegui nem sair da cama ou sair do sofá, não tive vontade de tomar banho, não tive vontade de fazer nada, nem comi, né? Então, é aqui embaixo. Esse estado aqui, né, quando a pessoa está muito agravada, ela fica ali, uns 3 dias, uma semana, desse jeito, aqui embaixo. Mas percebe que ela não vai brotar aqui em cima na normalidade ou subir. Não, ela tem um ciclo de vários dias, às vezes 1 mês, para voltar aqui. E depois ela vai ter mais uma descida. E daí quantas descidas ao ano, quantas descidas, né, por mês, qual a gravidade da descida, porque não precisa ser descida até aqui embaixo, pode ser mais aqui em cima, né? Qual a gravidade da descida é o que você vai observar com ela. E lembre-se, ela não faz isso de modo consciente. Nós estamos falando de um aspecto inconsciente. É isso. Nós queremos ajudá-la, com objetivo terapêutico, a estar consciente sobre isso e poder atuar positivamente sobre isso. Anote, nosso objetivo terapêutico é que ela esteja consciente disso que acontece com ela e poder atuar conscientemente. Esse é o passo número 1. Esse passo número 1 é a aceitação do estado em que me encontro. Sim, porque pode ser que a pessoa ainda não está tomando medicação, porque ela não aceitou o estado que ela tem. Ela está tentando ainda bloquear a maré. Então a onda vem, pegando a analogia do barquinho, a onda vem bem grande, bate no barquinho dela e enche o barquinho dela de água, e ela ainda está brigando com o mar, né? E o nosso processo é não brigar com o mar, é entender que o mar faz isso, ou seja, que esse estado está com ela, tá? Outros estados que eu vou associar a esse quadro, depois nós vamos utilizar também, então esse quadro vai ser muito útil para falar do nosso humor. E, voltando aqui, né, quero que vocês imaginem comigo, não sei se você já teve esse estado depressivo, quando você já teve, é muito mais fácil de você se solidarizar, por exemplo, ou você sentir raiva. Então, se você sente muita dorzinha
ou muita raiva com um terapeuta, significa que você precisa fazer uma supervisão, porque você ainda não compreendeu e não superou. Mas eu espero que você, nessa aula, você compreenda o que está acontecendo ali e você vá assimilando e aceitando que isso é um fator do ser humano. Acontece com mais ou menos 20% da população mundial. População mundial. Então, desde quando não tinha capitalismo e competição e isso e aquilo, tem depressão? Sim, é um aspecto possível dentro do ser humano. Então, sendo um aspecto possível dentro do ser humano, nós vamos ser humanos, sermos pessoas humanas e vamos então acolher essa demanda. Então, como é que nós acolhemos a demanda? Você pode ser um terapeuta muito, com muita desenvoltura, se você puder. Então, a pessoa me ligou, disse que não consegue sair de casa, porque além de ter muito desânimo, ela ainda tem ataque de pânico, ela ainda tem muitos medos, ela tem muita coisa. Você pode ser um profissional que oferece atendimento no chamado home care? Sim, para esses casos depressivos mais crônicos. Crônico significa já está na vida da pessoa há bastante tempo e geralmente são casos que chegam ao estado depressivo maior, tá? Que é o lá embaixo. Então, você pode ser um profissional que oferece esse tipo de serviço? Sim, pode sim, porque pode acontecer da pessoa não conseguir sair de casa. Mas você pode ser um profissional que fala assim, olha, Paula, eu tenho a minha agenda, eu tenho o meu local, eu já pago o meu local, não tem como ficar fazendo transporte de material, de tempo, de logística e tal, então eu não faço esse atendimento. Ok, você é um profissional que não faz esse atendimento, entende? Você pode oferecer se isso for uma facilidade para você, se for do seu interesse atender esse público, porque você se identifica, então você vai criar essa possibilidade de atender home care. Além do atendimento home care, existe um outro tipo de atendimento que ele se chama a terapia parapapética. Olha que nome estranho, parapapética. Eu acho que esse nome, eu não sei qual que é de como surgiu, eu não me recordo quem foi o autor, mas sim, já fizeram estudos da possibilidade de você fazer atendimentos em locais que não são a casa da pessoa e não são um consultório, de um atendimento. Eles são, por exemplo, você agendar de fazer um acompanhamento, esse diálogo afetivo que o terapeuta faz, dando uma volta no parque, passeando no parque, ou tomando um café numa cafeteria, ou indo a uma livraria, ou não sei, indo a algum ambiente que vocês combinam, que naquele dia, naquele horário, vocês estão ali de modo terapêutico nesse encontro. Então, você está passeando com o seu paciente? Se olhar de fora, parece que você está passeando com o seu paciente. Mas você está ali como terapeuta, com dia, horário marcado, com valor estabilizado, e você vai estar ali. Porque essas nuances que nós, como cuidadores da psique, nós temos muito mais flexibilidades que eu vejo, uma certa flexibilidade em querer adaptar ambientes, adaptar sessões para realmente acolher esses pacientes que são mais agravados, Então, você pode sim utilizar, mas estabilizar um set, dia, hora, valor, vai lá com o objetivo terapêutico, Então, esse é o combinado com o paciente. Isso pode ajudar aquele paciente que é mais resistente, que nunca faria uma terapia, a fazer uma terapia? Sim, pode ser o gancho que faltava do vínculo para que ele um dia
venha sim para um setting mais estruturado, que seria o atendimento numa sala, num consultório, em que você vai disponibilizar esses materiais que eu vou sugerir para vocês no atendimento, utilizando aspectos da arte-terapia e da compreensão terapêutica. Então, estou falando sobre isso porque se você tiver disponibilidade, legal. Se você não tem disponibilidade mais, porque eu agora já tenho muitos pacientes, porque agora eu já fico o dia inteiro no consultório, agora não dá mais para fazer isso, não dá mais para fazer isso. Sinto muito, não dá mais para fazer isso, ok? Então, dando essas sugestões iniciais de como acolher as demandas que vão chegar no seu celular, agora vamos pensar aqui. Quando a pessoa está muito deprimida, ali no estado maior, nós não podemos achar que nós somos os salvadores do mundo. Nem o psiquiatra deve achar isso, nem nós devemos achar isso. Por quê? Porque a demanda dele é muito grande, né? Uma bola de fogo. Você vai pegar uma bola de fogo com as suas mãos? Não, você não vai pegar, porque você vai se queimar. Se queimar significa o quê? Você vai sentir dor, muita dor. Porque o paciente que está ali muito agravado, ele precisa sim de medicação. Sim, ele precisa de uma medicação. Por quê? Porque os insights para quando a pessoa está no estado deprimido são muito baixos. Então, você vai propor atividade e não entendi. Não. Então, os insight é conexão de ideias. Você está assistindo a minha aula e você está tendo vários insights. Fulano de tal, eu, tal coisa, nossa, isso. E você está tendo muitas ligações de ideia. Pode ser que uma seja assim, uau, nossa, esse que eu quero, claro. Mas pode ser que uma seja muito importante e fala assim, nossa, isso fez todo sentido, mudou como eu vejo o mundo. Esse é o grande insight que nós queremos, né? E quem está no estado depressivo tem uma diminuição de insight. Com a medicação, isso pode ir aumentando, entendeu? Esse é o nosso objetivo, que vá aumentando a quantidade de insights, né? Essas grandes ideias, ela conseguir se lembrar do passado, conseguir associar o hoje, falar, e conseguir as verdadeiras transformações internas. Porque a pessoa, quando está no estado depressivo, nós vamos observando assim, olha só como você vai sentindo. É como se ela tivesse entrado numa floresta escura ou em um lugar escuro, numa caverna escura, e ela está lá no escuro, perdido. Você consegue se imaginar? E não vai nascer o sol. Você consegue se imaginar? Num lugar que sempre é escuro, não vai nascer o sol. E você não sabe onde você está. Esse é o estado interior da pessoa. Então, ela está aqui no mundo, né, escuro, no mundo aqui para baixo. E nós somos esse fator que vamos entender assim, que a regressão da energia psíquica, que é essa descida, acontece. E acontece por motivos de desenvolvimento psicológico. Se você já acompanhou algumas lives minhas, que eu falei sobre o mito do herói, você vai sempre, no mito do herói, se você pesquisar, existe um momento em que o herói vai descer, vai ser engolido pela baleia. Isso. Esse ser engolido pela baleia é esse período escuro da vida. Então, é natural uma regressão da energia psíquica para ir ser comido pela baleia, para vencer a baleia, para voltar com o elixir, né, com esse aprendizado? Mas se o herói fica ali comido pela baleia e não vence a baleia, ele fica ali. Então, é esse o estado
que o desenvolvimento psicológico da pessoa está. O herói não voltou, o herói não acontece mais, o herói não faz mais nada. Ele não está mais atuando na vida da pessoa. Ele parou em seu desenvolvimento. Sendo que o herói ele precisa fazer vários ciclos de desenvolvimento, né, e superando gradativamente todos os obstáculos que a nossa vida tem, tanto do lado de fora quanto os obstáculos internos. Então, se o herói foi comido pela baleia e não voltou, então não tem herói para salvar essa pessoa, não vai ter luzinha no fim do túnel. Então, você, com o seu herói, vai ajudar essa pessoa a se lembrar desse herói. Então, esse é o fato número 1. Então, o que é se lembrar? Às vezes, lembrar lá da infância, lembrar como são os pais. Para a criança, os pais são os primeiros heróis. E eles são as primeiras imagens de identificação. Os pais, ou os avós, as pessoas que cuidam dele. Então, ou até mesmo professores são heróis, né? Então, então, tentar resgatar. Primeira coisa, vamos tentar resgatar essas imagens heróicas, porque o próprio herói dele não está, mas nós podemos sim resgatar essas imagens. Algumas pessoas vão estar em muito estado de vitimismo, né? Não tem ninguém, aconteceu tanta coisa na minha vida, isso, aquilo. Tem outros que vão falar assim, Paula, simplesmente não aconteceu nada, né? Não tem um fator específico. Eu estou nesse estado e não consigo sair desse estado. Essas são as pessoas mais raras, mas o que a pessoa já viveu, que realmente teve dificuldades familiares, né, problemas, é o estado mais comum, né, de se gerar uma depressão. E você pode estar se perguntando assim, mas com que idade? Como eu comentei, dependendo, pode ser uma criança, né, se ela sofre bullying, se os pais, a separação dos pais também pode ser uma violência que ela sofre e que isso leva ela ao estado depressivo. Até mesmo problemas nutricionais podem levar uma criança a sentir o estado depressivo. Na adolescência também, né, por todas as mudanças hormonais, por a adolescência ser um período em que ela está desenvolvendo o seu herói interior, ela pode ser engolida já na adolescência e estar depressiva e não ir superando as dificuldades do desenvolvimento da personalidade? Pode, né? Mas muitas vezes o que mais acontece de desembocar uma depressão é entre os 24 anos, mais ou menos, e até os 44 anos. Então, tem um longo período ali de 24 a 44, bastante tempo, né? 20 anos de possibilidade de desenvolver uma depressão. Em mulheres é o dobro dessa possibilidade, porque nós temos os nossos ciclos hormonais que não são constantes como os homens, e isso influencia bastante nesse estado de humor. Então, cuidar do seu ciclo menstrual é um fator de prevenção à sua saúde mental? E também, né, as questões que vão acontecendo realmente nessa fase da vida. Que fase da vida é essa? A fase dos 24 aos 44 anos é uma fase de realização. Você precisa, como diz os antigos, né? Você precisa plantar nessa fase da vida, muitas vezes, colher muitas vezes, né? Fazer vários ciclos de plantei, colhi, plantei, colhi, plantei, colhi, muitos ciclos em várias áreas da sua vida, e para depois dos 40 anos você ter, né, o retorno, porque a energia do nosso corpo e as mudanças que a menopausa traz, se você tiver bem organizado, de modo geral, essas mudanças não te atrapalham tanto, né, porque você fez esses ciclos. Mas se você não fez esses ciclos, pode ser que a depressão venha depois dos 50, 60, 70 anos. Então, também você pode desenvolver depressão quando você estiver na fase idoso, né? Na fase que
que a gente busca estar com tudo aquilo que a gente escolheu? Sim. Por que pode dar nessa fase do idoso? Porque nós não estamos mais na fase da realização. Aquilo que nós realizamos, nós temos. Aquilo que não foi realizado, a possibilidade de ser realizado é muito pequena. Então, se você fez todos esses ciclos durante a sua vida, durante o período de energia, que é até mais ou menos os 50, 55, 60 anos, que você fez, você produziu, você pode ter uma velhice pensando assim, nossa, realmente tive muitos altos e baixos, mas foi isso que eu consegui fazer e tudo mais. Então, você pode ter uma sensação positiva sobre o que você fez, e isso vai ser uma prevenção à sua saúde mental na terceira idade? Com certeza, né? Mas, se você viveu uma vida que nesse período de realização você não fez esses ciclos todos, né, de altos e baixos, plantar, colher, o que acontece? Quando você chegar aos 60 anos, ou 50, que você não vai ter mais tanta energia para realização, você vai olhar e falar assim, nossa, eu desperdicei tantas oportunidades, eu desperdicei a minha vida. E se você chegar nessa idade pensando nisso, cheia de arrependimentos, a depressão vai bater. Então, bate muitas depressões nesse sentido. E também porque depois dos 60, 70 anos, nós vamos acabando perdendo pessoas que amamos. Então, às vezes a gente perde irmãos, perde filhos, cônjuge, pessoas que são da nossa idade, né? Isso pode levar a períodos depressivos ou a depressão chegar na nossa vida na terceira idade, sim. A depressão, ela pode bater na nossa porta por muitos motivos. A situação externa de perder alguém, de perder um trabalho, pode gerar depressão? Pode. Mas só vai gerar depressão se o estado interno tiver essa possibilidade de depressão, tá? É uma conversa interna e externa. Lembre-se sempre disso, que ainda que, né, ela contou que perdeu o filho. Imagina que dor perder o filho, gente. É muita dor. E aí, depois disso, ela desenvolveu a depressão. Tá, então significa que depois do luto, ela não se adaptou à nova realidade. Ela foi engolida pela baleia e ali ficou. Ela não se adaptou à nova realidade de não ter aquele filho vivo, né? Ter a história do filho, ter a saudade do filho, mas não se adaptou a isso. Então, a não adaptação aos eventos também pode causar depressão. Porque depressão, anota aí no seu caderninho. Depressão é resultado de termos ficado presos ao passado. Então, a pessoa que pensa muito no passado, ela muito constantemente tem a possibilidade de desenvolver a depressão. Porque na minha infância que era bom. Tem umas frases doidas assim, você já escutou? Na minha infância que era bom, hoje está muito difícil. Então, a pessoa está onde? Ela está lá no passado, negando as dificuldades do hoje. Mas a minha infância também foi muito difícil, muito sofrida. E daí, ela está lá no sofrimento também, pensando só no passado. Está negando as necessidades do hoje. Então, de modo geral, é isso que a gente percebe. A pessoa nega as necessidades que ela mesma tem no hoje. Então, ela não se dá muitas possibilidades efetivamente saudáveis. Às vezes, ela se dá possibilidades que não são compensatórias o suficiente. Por exemplo, trabalhando muito. Mas uma pessoa depressiva pode trabalhar muito? Pode trabalhar muito, enlouquecidamente, para tentar compensar o que ela sente internamente. Ou compra muito, ou come muito, ou faz muito exercício, ou fica lá horas e horas e horas pintando. Então, a pessoa pode desenvolver um comportamento tipo compulsivo para tentar compensar? Sim.
ou ela pode desenvolver um comportamento que tem ataques de ataque de pânico, ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade podem estar juntos? Pode. Mas você percebe que a depressão é a que puxa. Beleza, eu consegui mostrar o cenário para vocês do que está acontecendo, um pouco da vida do lado de fora e dentro da vida dela. Se nós somos a pessoa que vamos ajudá-la, estamos aqui para ajudá-la, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: nós não conseguimos empurrá-la para lugar nenhum. A pessoa para nós, se você tentar empurrar ela, ela vai agir como sabe quando falam assim, que você está tentando empurrar o burro? Você está puxando o burro e o burro não vem. Você está tentando empurrar o burro e o burro não vem. Ela empaca. É uma resistência. Então, se você for uma pessoa assim, que fala, não, vamos resolver isso, vamos fazer aquilo outro, muito provavelmente ela não vai com você. Porque o convite ele é diferente. Você quer ajudar uma pessoa que está aqui no estado deprimido, né, que muitas vezes está nesse estado deprimido, você tem que descer ao inferno com ela. O que é descer ao inferno com ela? É, no período da sessão, você ir aonde está a mente dela, né, onde está o sofrimento com ela. E uma das técnicas terapêuticas que você pode levar no início do processo, que eu recomendo, são várias possibilidades ligadas ao recorte colagem. Porque o recorte colagem, né, o mosaico, ele fazer outdoor, vou explicar de várias formas, mas isso de ter que recortar, isso de ter que colar, é um processo selecionador, é um processo organizador. Então, não é só para a gente ver as imagens que estão ali. Nós estamos ajudando essa pessoa a selecionar e organizar. Selecionar e organizar. Porque a vida dentro dela está tão escura que está tudo sem saber o que está acontecendo ali. Está tudo misturado. Está tudo no caos. Então, selecionar e organizar é uma atividade que vai ajudá-la, então, a começar a distinguir, a tatear esse local escuro que ela está. Então, fazer recortes de imagens do passado, imagens do presente, e ajudá-la a fazer recortes do que ela quer para o futuro dela. É uma atividade interessante? Sim, passado, presente e futuro. Muito. Por quê? Porque assim ela vai poder falar muito sobre o passado dela, com essas imagens que você vai ter a possibilidade de dialogar sobre isso. E me conta mais, me conta mais, me conta mais. Para saber, né? Para ajudar ela, tudo que nós estamos perguntando é para ajudar a tatear esse ambiente que ela vive, né? O que foi com ela, mas que não ficou no passado, ainda está com ela, né? Está perturbando ela, não está bem dentro dela. Então, às vezes pode ali morar saudade, ou ali pode morar raiva, ali pode morar muitos sentimentos no passado. Aí, imagens do presente, porque a gente sabe que ela está em negação do presente. Então, vamos falar sobre essa negação do presente? Quais são as necessidades que você finge que não tem, mas que você tem? E quais são as que você hipervaloriza, porque também tem essa característica da hipervalorização de algumas coisas. Mas você vê que não tem tanto sentido assim, né? E falar sobre isso, né? Sobre a dosagem das coisas. Que na atualidade, algumas coisas que são importantes, ela não dá importância, não dá valor nenhum. E algumas coisas que não são tão pequenas acabam ficando infladas. Então, você acaba percebendo essa nuance. E aí, você vai ajudando ela a trazer isso mais para o real,
e isso mais para o real. Então, falar sobre essas necessidades e quando você pega imagens do futuro, você está ajudando ela a imaginar a parte saudável dela, ou seja, você está ajudando ela a desejar ser saudável. E isso nós precisamos no paciente, é necessário. O paciente precisa acreditar que você acredita que ele pode chegar a um estado saudável e que ele também pode chegar a um estado saudável. Aí vocês vão conseguir fazer uma aliança, né? Mesmo que tenha altos e baixos ali, olha, né? Ai, hoje eu já não tô acreditando mais nesse negócio de que eu vou ficar boa. Aí você fala, não lembra, ó, nós estamos passando por um período assim, né? Então, vamos, porque essa fase vai passar, ou seja, nós vamos continuar aqui e vou estar acompanhando você até essa fase passar. Então, essa muita organização pode ser feita com imagens de revistas, ou somente com pedacinhos de EVA colorido, né, com esses vários pedacinhos, montando paisagens para ir juntando os pedacinhos e organizando. Também pode ser, se você tiver a possibilidade, um mosaico realmente com aqueles utensílios de quebrar, né, de quebrar vidro, de quebrar espelho, de quebrar piso, né, e realmente quebrando e colocando ali, colando. Se você tiver essa habilidade também, é muito, muito importante trabalhar o mosaico, né, por um bom período de tempo, essa reconstrução. E depois dessa reconstrução, também você pode estar associando outras técnicas, por exemplo, o olho de Deus, que você pode pesquisar na internet, eu já falei aqui outras vezes, já dei aula sobre isso. Ele conta a história da pessoa utilizando um fio da vida. Então, o fio da vida também pode ser um tema que você pode tanto fazer no olho de Deus, quanto pegar um papel e ela com fio de lã desenhar as fases da vida dela, essas fases aqui. Ah, na minha infância foi assim, aí ela desenha o fio da vida. E depois foi assim, fez assim. Então, dá para você trabalhar nesse sentido, o fio da vida, por bastante tempo, tecer a vida, trazer a metáfora dela ser, ela poder tecer a própria vida. A vida dela foi tecida pelos pais, pelas situações de vida, mas agora, então, nós vamos nós mesmos tecer a nossa própria vida? Sim. Então, dá para utilizar essa metáfora por algum tempo? Dá para ser também fazer patchwork, então pedaços de tecido, retalhos de tecido que você vai montando e depois você vai costurando, porque ó, estamos utilizando o tecido, patchwork, fazer colcha de retalhos. Então, estou te dando várias dicas, tá vendo? A colcha de retalho, ela é o quê? Ela é um mosaico, só que feito com tecido. Né? Elas são todas técnicas de recorte e colagem, só que agora estamos no tema tecido. Podemos também pensar, né, que isso nós estamos ajudando ela a conhecer tanto esse local. Sabe, esses dias ontem eu estava voltando para o meu carro e eu encontrei uma pessoa passando assim na calçada e ele estava lá com uma guia. Ele é cego. Aí eu fiquei pensando, cara, e ele tava andando super rápido, ele não tava andando assim. Ele não tava andando titubeando. Ele tava lá com a guia dele, assim, rapidinho, dando passo normal, e ainda escutando áudio no celular. Tá? Ele tava com o celularzão aqui e a guia aqui. Desceu a calçada, andou na rua, atravessou a rua, subiu outra calçada e foi. Eu falei, cara, essa pessoa conhece tudo no escuro. Tudo. E é isso que nós vamos trabalhar por bastante tempo com essa pessoa que está em depressão. Para ela conhecer todo o local que ela está no escuro. A nossa função não é arrastá-la para a luz. Ela não virá. Então nós vamos conhecer todo o escuro com ela.
todo escuro com ela. Então, o que eu já estou dizendo para vocês é assim, não vai sair da sessão ou de um mês, 2 meses, 3 meses com você e ela tendo ótimos insights, começando a fazer a vida dela. Ai, quando eu vi, ela já estava ali produzindo tal coisa. Possivelmente isso não vai acontecer, isso vai demorar mais tempo. Nós vamos estar tateando esse escuro, assim como o cego vive. Então, nós vamos estar ali conhecendo todos os objetos, aprendendo a escutar os ruídos, ó, até com o olho fechado, aprendendo a escutar os ruídos, porque esse ruído significa alguma coisa, esse ruído significa que tem outra coisa. Então, como eu vou ajudar esse meu paciente a reconhecer todos esses objetos que cercam ele, todas essas questões que estão dentro dele, mas ainda sem ver. Essa é uma queixa do paciente, mas eu não vejo. Mas nosso objetivo hoje não é ver. Nós vamos aprender a usar ouvidos, tato, né? Essa outra percepção, porque a visão realmente não está. E aí, quando nós conhecermos muito isso, você vai perceber que sim, tudo vai acabar ficando mais claro. A luz vai chegar. Então, daí, por exemplo, uma vontade de fazer uma comida diferente, uma vontade de voltar a bordar, uma vontade de aprender tal coisa. Então, vontade é uma coisa mais iluminada. Então, essa vontade é o que nós vamos nutrir quando ela vier. E é isso mesmo. Então, vamos ver como isso pode ser nutrido. Nutrir significa que a plantinha da vontade é muito pequenininha, e nós precisamos cuidar dessa bonitinha, entendeu? Aqui, quando a vontade começar a surgir, como analogia, você também pode fazer um jardim interno com plantinhas de verdade. Você pode trazer essa analogia de que existe algo pequenininho e que precisa ser cuidado. Então, pode ser em forma de uma bonequinha, né? Mas sempre ser esse movimento de algo pequenininho que precisa ser cuidado. Assim como ela um dia foi pequenininha e ela precisa ser cuidada. Assim como hoje ela ainda é pequenininha internamente e precisa ser cuidada. Então, se fosse fazer uma analogia sobre a nossa formação física mesmo, por um longo período de tempo, essa pessoa está dentro da barriga da mãe, no escuro. E é nesse local que nós vamos estar, até agora eu estava explicando sobre isso, sobre esse escuro, conhecer esse escuro, sentir esse escuro. E depois, quando nasce essa vontade que precisa ser nutrida, é como se fosse o bebê precisando de mamar e de cuidados constantes. Não é assim que o bebê nasce? Isso, ele precisa de um cuidado constante, senão essa vontade vai ruir. Isso mesmo. Então, será esse o novo processo. E assim como o bebê vai crescendo, aprendendo e depois se desenvolvendo, assim também será o processo do paciente para a melhora dele. Então, criança cai, criança rala, criança tem que aprender, precisa de regras, precisa de orientação, precisa de amor. Tudo isso, essa paciente vai sendo acompanhada e construindo isso dentro dela. Porque agora ela vai ter a possibilidade de ser a própria cuidadora, a própria mãe, não a mãe que ela teve, a própria mãe para cuidar das necessidades que ela mesma tem. Ou seja, ela vai estar vindo cada vez mais para as necessidades que ela tem. Então ela não vai mais ela vai estar lidando com as negações das necessidades que ela tem, mas vai estar mais presentificada. Quais são as necessidades que eu tenho? Então, esse é uma evolução. Quando nós estamos presentificados, quando nós estamos atraindo o nosso paciente a esse momento, o que nós fazemos muito? Construção. Construção não é também um recorte, colagem, mas com objetos 3D? Sim. Então, nós vamos fazer uma casinha com caixinha, vamos fazer com madeira também, se você tiver a possibilidade, palitos. Dá para fazer construção de casa, construção de pessoas, construção de fantoches, construção de máscaras. Vendo? Ele está mais presente. Então,
quais são as máscaras sociais que nós precisamos ter para nos adaptar. No trabalho eu preciso de uma máscara social. No outro eu preciso de outra máscara social. Com o marido eu preciso de outra. Comigo mesma, como é que eu fico? Então, máscaras também é uma maneira de estar trabalhando as habilidades que nós precisamos ter para conviver. Então, perceba, olha que legal, né? Dá para utilizar várias técnicas ao longo do processo, mas como eu estou te falando, o objetivo da técnica, ele, né, a parte artística que ele traz, ele tem um objetivo terapêutico. Então aqui, como ela agora já está enxergando melhor, ela pode começar a construir. Vocês perceberam que eu quase não falei de desenho, não falei de pintura, não falei de massinha de modelar, não falei de nada disso. Não. Por que eu não falei de nada disso? Porque isso daqui é para um nível mais avançado para quando a pessoa está em estado depressivo. Por quê? Porque são materiais moles, vamos dizer assim. Então, o desenho, né? Então, ela já construiu, tal, fez várias construções. Você vê que nós estamos alimentando aqui a sua parte vontade. Né? Estamos alimentando aqui e ajudando ela a se adaptar às necessidades dela e às necessidades do mundo, ok? E, assim como eu falei, né, o futuro, que é essa imagem lá do que ela deseja para o futuro, essa imagem saudável dela mesma, nós podemos, então, utilizar o desenho. O que o desenho tem? O desenho é tão simples, né? O desenho é um planejamento. Você planeja. Né? Ele está ligado a planejar, bem ligado ao planejar, a organizar. Então, nós precisamos também planejar e organizar esse futuro que ela vai receber. Afinal de contas, plantando hoje, eu colho amanhã, né? Não necessariamente amanhã, né? Mas eu colho o que eu planto. Então, agora que ela já está mais presentificada, agora ela tem possibilidade de plantar coisas mais saudáveis para ela mesma, porque assim ela colherá coisas mais saudáveis para ela mesma. Ou seja, tá vendo? Ela já é a adulta que ela precisa para ela. Então, fazer desenhos, faz desenho de família, faz desenho dela, faz desenho do autorretrato, faz desenho do futuro, do que ela quer conquistar, tanto dentro quanto fora, faz muita imaginação sobre isso para atrair, né, esse aspecto saudável para ela mesma. Depois, você pode, né, utilizar a massinha de modelar para ela trazer mais flexibilidade da infância para a vida dela. Isso, mais flexibilidade da infância para a vida dela. Pode fazer slime também para trazer mais flexibilidade da adolescência para a vida dela, como se a gente estivesse fazendo um resgate saudável, né? Trazendo as partes necessárias do nosso passado de uma forma saudável. Então aqui já não é mais curando as feridas, já nutrindo uma parte saudável dentro dela. Também vai fazer por exemplo, objetos com a argila? Sim, porque aí nós estamos visitando o nosso interior, mas já não, perceba, a visita no nosso processo interior, como eu estou falando, ela não é mais aquela visita que está lá no escuro, como no início da terapia. Ela agora é uma visita para conhecer mais dela. Aqui começa o processo do autoconhecimento. Até então, nós estávamos no processo de cura, de sair da dor, né? A gente estava só tentando sanar as dores da alma dela. Nós não estávamos ainda no processo do autoconhecimento, porque pensa só, olha só, pode parecer contraditório. Mas tudo isso é autoconhecimento? Tudo isso é. Mas, se você chega num hospital todo machucado e não tem um diagnóstico, né, não sabe muito bem o processo, a primeira coisa que no hospital vão fazer por você é ajudar a sarar as suas feridas. Depois vão querer saber a sua história. Depois vão querer saber o que você vai fazer com as sequelas.
Primeiro eles vão curar as feridas. Então todo esse processo anterior foi para curar as feridas. E depois que você já está melhor das feridas, no hospital eles vão ver o processo de reabilitação. Então o que você vai fazer agora que você perdeu a perna? O que você vai fazer agora que isso, que aquilo, que aquilo outro? Agora você precisa continuar fazendo assim, você precisa adaptar isso, isso e aquilo. Então, depois você vai se conhecendo dessa nova forma, porque você já se reconhece, você já não está mais com todas aquelas dores. Então, o humor da pessoa já está mais constante. Já tem, faz mesmo que tenha tido algum período de depressão, às vezes ele não foi tão fundo mais, foi menos fundo. E vai ficando mais constante, assim como eu comentei, que nós estamos andando no barquinho e tem aquelas flutuâncias, mas não é aquele que inunda a nossa vida. Então já vai estar mais constante. E estando nessa constância, nós estamos então visitando o nosso interior, resgatando símbolos, resgatando aspectos nossos. Então nós estamos nutrindo cada vez mais o nosso autoconhecimento, né? Pensando nas relações sociais, pensando mais no que eu preciso, no que eu quero, o que eu necessito de forma interna, de forma externa. Então, esse processo com pessoas que têm quadros depressivos pode durar mais do que o esperado, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, anos. Pode, gente, pode sim, pode durar bastante. Porque precisa passar do período da dor, que é mais grave, né? Que dói. Enquanto você tem dor, você não consegue pensar muito, né? Enquanto tá doendo, latejando, você não tá pensando muito. E depois você vem com o processo do autoconhecimento. Então, por isso que, parou de doer, o paciente já tá estável, vamos dar alta para ele? Não. Estar estável é o que nós buscamos na fase número 1 terapêutica. Estar estável. O autoconhecimento é a fase número 2. Então eu gosto de brincar assim. Se nós pensarmos em um escultor, né? Pensa naquelas esculturas romanas. Pensa. Aquilo lá, aquela peça de mármore magnífica, um dia foi uma peça de pedra, certo? E o escultor foi lá e clec, tirou o esboço do que ele iria fazer. E foi afunilando, chegando bem próximo dessa imagem que seria aquele corpo. Beleza, então essa é a fase número 1. A fase número 2 é aquela fase em que, detalhezinho por detalhezinho, ele vai fazendo os contornozinhos assim, que vai fazendo com que essa obra pareça viva. Não é assim que aquelas obras parecem? Parece que só falta sair uma pessoa dali, de tão, né, os músculos perfeitos, o olho, tudo, parece mínimos detalhes. Então, esses mínimos detalhes é a fase número 2, né, que é a fase do autoconhecimento, que é continuar em processo, tá? Entenderam a analogia? Então, por isso que uma pessoa que esteve lá no limbo do inferno e você acompanhou ela a sair do inferno, ela também ainda tem um período em que nós vamos estar aprumando os detalhes dela. Então, você também pode ser esse terapeuta que vai acompanhar os detalhes dela? Sim. Por quê? Essa pessoa pode ser uma pessoa reminiscente, ou pode ser uma pessoa que tenha recaídas no futuro. E se ela tem um bom vínculo com você, por que não continuar fazendo processos de prevenção, de autoconhecimento com você? Né? Então, o nosso trabalho ele é intensivo, ele é voltado
ali para ajudar a pessoa, para ajudar a pessoa a sair do estado, e ele é depois preventivo, ou seja, ele continua também no cuidado. Então, não necessariamente a pessoa precisa parar de fazer os seus grupos terapêuticos, parar de ir semanalmente falar com você, ou quinzenalmente, ou mensalmente, tá? Não necessariamente, porque o vínculo construído com você ajudou ela no processo de cura, e o vínculo é essencial para nós terapeutas, né? Então, espero ter dado muitas sugestões para vocês, que vocês tenham entendido o que é um processo depressivo, que a gente vai junto com ele até o inferno e vai ajudando ele a conhecer esse inferno e depois a nutrir as suas vontades e depois lidar com as suas necessidades e aí conhecer-se mais e mais e mais e mais, né? Nesse grande processo de evolução. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo amanhã com mais um conteúdo para você bombar em 2023 em seus atendimentos e também em sua carreira.